Olá mundo, tudo bem com vocês? Rafa por aqui. Antes de passar o vídeo, né, do nosso Coda ali, né? Pra quem não sabe, a gente tem um podcast muito legal que foi a fusão do Primo Tech com o nosso Devaria Cast. E esse formato é muito bacana, por quê? Porque ele junta um podcast com uma entrega técnica. Então eu vou deixar o link aqui em cima pra vocês, pra quem quiser assistir o podcast inteiro, mas pra quem já assistiu, ou pra quem tá vindo do Spotify, ou quem quer só ver a parte técnica, nesse vídeo eu vou passar a parte técnica com o Neto, então não se assuste. É o final do nosso podcast, a gente vai passar agora um desafio técnico que eu garanto pra vocês que vocês vão achar bem legal. Vejo vocês no vídeo e valeu! Fala galerinha, a gente voltando agora, né? Terminamos o nosso Coda, já botei o Netão aqui pra sentar do meu lado e agora a gente vai fazer um pouquinho mais, né, de entrega técnica aqui pra vocês. Então eu pensei, né, a gente poderia falar de desenvolvimento, a gente poderia até codar em Clojure, mas a gente achou que com toda a bagagem do Neto, a grande sacada é talvez a gente tirar insights de arquiteturas complexas, né? Só fazer um Hello World ali talvez não ia fazer grandes coisas. Então ao invés da gente fazer um desenvolvimento de código, a gente vai agora trazer uma analogia mais de soluções de arquitetura, tá? Então aqui dentro do problema, o que o Neto trouxe uma ideia legal aqui pra gente? Pensando, né, vou dar um zoom aqui para mostrar para vocês, mas pensa num relacionamento multisistemas, ou seja, eu tenho uma camada multisistemas e quais são as dores que geralmente acontecem nesse dia a dia. Então, ó, trazendo o zoom aqui, aí você vai me comentando qualquer coisa que você quiser me interromper, tá, Netão? Beleza, beleza. Então pensa assim, né, indiferente do cloud que você tá usando, acho que isso indifere, mas pensa que, e qual o tipo de container, né, acho que não importa se é um Exato. EC2, se é um EKR, não importa, né, até se for um Lambda, acho que pouco importa aqui. Não seria um O problema. foco não é o container, mas pensa que eu tenho um sistema A, esse sistema A ele consome dados de uma base, né, seja ela qual for, onde esse sistema A se comunica com o sistema B, que também tem a sua instância e o seu banco de dados, que também esse sistema B se comunica com o sistema C. Então, se vocês prestarem atenção, a gente tem aqui uma dependência entre sistemas. Eu tenho um sistema A que depende de requisições do sistema B e o sistema B que depende do C. O que isso pode gerar de dor? Então, o que a gente tem aqui de premissas para esse Exato, cenário, né? é. Ó, primeira coisa é que o A e o B se comunicam através de uma requisição HTTP, ou seja, não é uma conexão feita ali, né, entre servidores ali por um outro protocolo, é o protocolo HTTP. Então aqui faz-se uma request e aguarda-se um response. Ponto. Exato. O B pode ser chamado pelo A muitas vezes, então imagina que esse sistema pode spamar muitas vezes. Ah, é válido comentar, tá? Que eu vou disponibilizar esse Draw.io ponto para vocês, mas se você não conhece essa ferramenta, é uma ferramenta bem legal, ela faz dentro do pacote do Google Workspace, onde você consegue jogar diversos tipos de diagraminha aqui, né? Inclusive recursos da AWS, entre outras coisas, tá? Então é bem legal. Beleza. Outra coisa, o C não sabe lidar com isso, porque se vocês prestarem atenção, o C ele é externo. Até coloquei, né? Eu não usei um container porque eu não sei o que o sistema C tá usando aqui. Ele Exato, pode ser qualquer coisa, é um sistema terceiro. Ele é um endpoint que a gente tem que se conectar e, tipo, ele pode não dar certo. Exatamente, pensa, sei lá, tô consultando o CEP lá nos Correios. Nada Exato, garante um bom que exemplo. o correio tá funcionando, entendeu? Por exemplo. Exatamente. Beleza. O C não pode receber todas as chamadas do B, isso é uma coisa importante, né? Vamos pensar aqui Ele pode falhar. Ele pode falhar. Para pensar no caso do correio, né? A API do correio não está servindo só pra gente, está servindo para todo o Brasil. E pode ser que conforme ela receba muita requisição, ela pare de responder pra gente por qualquer motivo. Então a gente tem um ofensor aqui a essa rede que é o C. E por último, o sistema não sabe lidar com quedas, né? O B não pode cair e a gente não sabe lidar com quedas. Olha que coisa, né? O acoplamento do que a gente está falando aqui. Se o A depende do B, se o B cair numa requisição HTTP, para tudo. Para tudo, exatamente. Se vocês olharem aqui, até para tentar exemplificar, esse é um case que, olhando de forma genérica, ele parece ser muito teórico, digamos Sim. assim, mas isso aqui aplicado à prática é muito comum para todo mundo que já ouviu alguma vez procurar sobre, por exemplo, anti-corruption layer. Uhum. Né? Então, tipo, eu quero blindar o meu ambiente ao ambiente externo. O B, ele poderia ser tranquilamente uma anti-corruption layer. Sim. Então, se eu tô com o sistema A, e aí o sistema A ele só está exemplificando, mas ele pode ser um monte Um ecossistema. um ecossistema, um monte Sim. de subsistemas que eu dependo para comunicar com o ambiente de fora. Então, pensa assim, numa arquitetura, pô, eu já dei um bom passo de não colocar 50 milhões de sistemas falando com o sistema de fora. Eu centralizei ele no B. É uma boa arquitetura? É. Sim. Ele tem um problema? Sim. Tem. Porque você depende, você pode spamar literalmente essa camada, e ela parando, e obviamente todo o ecossistema para, e se ela tiver realmente, pensando em disaster recover, ela tiver parada e eu quiser rebutar todo esse processo, ele precisa voltar
da onde ele parou. E eu não posso perder nenhuma mensagem. Exatamente. Né? Então, assim, isso aqui é um exemplo real, né? Como o real. Neto falou, vamos supor aqui, tá? Vamos olhar numa análise. Vou usar até a Devaria como exemplo, tá? Eu tenho a plataforma de ensino da Devaria, certo? Vamos supor que essa plataforma de ensino, eu tenho um outro sistema aqui que gerencia os vídeos, e esse sistema, ele vai lá e bate no Vimeo. Um exemplo claro aqui, então, olha aqui, ó. A plataforma de ensino, aqui é a gestão dos conteúdos dentro da Devaria e aqui o Vimeo, por exemplo. Isso. Certo? Então, se você prestar atenção, se por um acaso eu fizer uma requisição HTTP para minha plataforma de gestão de conteúdo e por um acaso ou ele ou o Vimeo estiver fora, já dei problema aqui, né? Foi o que ele falou, a gente tem um problema bem grande aqui, porque o B, por mais que ele esteja centralizando a saída, ao mesmo tempo eu crio uma dependência muito grande. Se ele parar de funcionar, para-se tudo. E além da questão do consumo de I/O, né? Porque Sim. a gente está falando que tanto o A, aqui o exemplo era só para deixar ele mais difícil, mas Sim. o A ele pode ter I/O com um banco de dados ou até com outros sistemas, mas para a gente aqui não é um problema, mas o B, eu já tenho certeza que ele recebe requisições, tem o próprio I/O e tem o I/O de saída para o mundo, que é um ecossistema totalmente fora. Exatamente. Então você tem custo de rede, latência, você tem vários outros problemas que o B tem que saber lidar. Exatamente. A gente sabe que, né, já que a gente está dentro de um parque tecnológico, a AWS fazer requisições de uma para outra não é a melhor forma, né? Não é o ideal. Então tá, pronto. Agora a gente estabeleceu um as is. Legal, Rafa, legal, Netão, como que a gente corrige isso? Então vamos lá, a gente vai pegar aqui, ó, eu vou pegar e vou duplicar para facilitar nosso trabalho aqui, tá? Boa. Vou renomear. E agora a gente vai fazer o nosso to be aqui, né? Então aqui vai ser a solução que a gente propõe. E essa solução, o mais importante de tudo, é que vocês vão ver que elas têm algumas soluções. Então vamos lá. A gente vai começar com o to be. E antes mesmo da gente começar com o desenho aqui, né? Efetivamente do nosso desenho aqui, eu vou jogar as premissas. Então eu vou pegar o desenho e vou afastar ele um pouquinho. E quais são as ideias, né? Porque antes da gente começar, lembra que, né, o nosso podcast foi inteiro sobre analisar o problema antes de efetivamente desenhar a solução. Então não vamos sair desenhando a solução antes da gente entender algumas ideias. Então vamos lá. Quais são as ideias que a gente precisa estabelecer aqui? A primeira ideia, né? A gente acabou de falar. Primeira ideia, a gente precisa tirar esse HTTP que não está aparecendo que faz muito sentido usar requisição HTTP internamente. Então a primeira coisa, a gente tira as recs HTTP. Beleza, então temos um ponto. Legal. Segunda coisa que a gente pode fazer é, a gente precisa garantir, aqui se vocês pararem para pensar, legal, né? Estamos vivendo aqui, já que a gente vai tirar requisições HTTP, legal, a gente já vai tirar, né, um protocolo ali, mas tudo isso acontece de forma assíncrona? Tipo, quando eu chamo o A, eu tenho que chamar o B chama o C? Parece que as coisas não acontecem no tempo que a gente quer, né? Nem sempre, né? Nem sempre. E aí a gente tem que saber lidar com as intercorrências aí, né? Então, se a gente quer fazer que esse sistema seja resiliente, a gente precisa garantir que ele funcione de uma forma mais assíncrona, né? Então, a gente vai garantir que a comunicação... Isso, as comunicações, né? As comunicações do geral, né? Isso. As comunicações... sejam assíncronas. Comunicações sejam async. Então, beleza, a gente já tem mais uma segunda premissa, isso é interessante. A terceira, que eu acho que é uma coisa que é o que a gente quer trazer aqui, né? Vou até pedir pro Neto falar um pouquinho mais, a gente precisa trazer um conceito legal para vocês, que é o do CQRS. Então, a gente vai garantir o CQRS para as bases. Explica pro pessoal um pouquinho o que é o CQRS, né? Boa. Basicamente, o que a gente tem aqui, né? A gente está falando que todos os sistemas, independentemente da complexidade, eles dependem de uma base de dados. A gente vai precisar garantir que essa base de dados ela tem que ser o mais rápido, o mais performático para a leitura, e a gravação, não necessariamente a gente vai precisar dar atenção para ela. Por quê? Porque se eu tenho uma forma de garantir que eu vou gravar, ele pode demorar o tempo que for para gravar, mas a leitura, ele vai garantir que o dado tá lá e tá rápido, eu consigo fazer uma segregação do ambiente de gravação e de leitura. CQRS nada mais é do que separar dentro da mesma estrutura de dados o comando que eu faço para gravação e o comando que eu faço de leitura. E aí é onde eu vou priorizar o comando de leitura. Isso tem muito a ver com o que a gente falou de I/O, né? Então, se você tá sacando o conceito básico de input e output aqui, né? Na hora que você segrega, se você tem uma base que tá consumindo muito input, você não afeta aquela outra que efetivamente tá só consultando, né? Você separa ali as utilizações de memória, né? É isso aí. Então, a gente vai estar conseguindo garantir, obviamente, o banco de dados pode parar? Pode. Sim. Óbvio que pode parar, né? Mas aqui a gente tá falando que se eventualmente eu tiver algum problema de gargalo com o banco de dados, eu vou estar o quê? Priorizando a leitura. Então,
não vou ter talvez uma parada total do sistema, mas uma grande parte de resiliência eu vou manter. Com certeza. Uma coisa legal aqui, né, se você deve, né, e esse exercício é um exercício mais avançado, eu preciso, né, embora a gente não tá codando, a gente tá falando de muitas coisas complexas aqui, E é né? bem comum, tá? Para quem gosta de processo seletivo, isso aqui é aplicado em diversos cenários, porque isso aqui tende ao infinito na discussão, tá? E resolve um bom problema, né? Eu acho que é importante, né? Não é só porque ele é difícil, mas porque ele resolve um bom problema, tá? Uhum. Então, nessa ideia aqui, tudo que a gente está fazendo é pensando em sistemas grandes, né? Por que, que a gente segrega uma base de input e uma de output? Justamente para não afetar os consumos. O que acontece muito, né? Vou dar um exemplo claro aqui pro pessoal. Às vezes você tá rodando um processamento batch que tem uma procedure gigantesca, que essa procedure leva só para consultar ali, sei lá, alguns segundos. E aí isso, em larga escala, tá afetando a sua lista de usuários lá do outro lado. Isso é uma coisa que quando você usa uma base só, acaba gerando, tá? Exato. Então, seguindo aqui, outra coisa que é importante como premissa agora para nossa solução, garantir comunicação com o C, ou seja, a gente precisa o máximo possível ali, né, deixar tratado a forma da gente comunicar assíncrono com o C, né, acho que isso é super válido. E a última coisa que a gente precisa fazer, é um conceito legal aqui também, já que a gente vai falar do CQRS, né, é garantir a indepotência potência no B. Ou seja, a gente quer que o B seja o mais possível, né, o máximo que seja possível, que ele esteja disponível, que ele não fique ali indisponível, que ele não gere qualquer ruído ao longo desse caminho. Tá? Isso. A indepotência, tá? Só a título de curiosidade, é um conceito matemático, né? A gente Sim. não vai entrar muito na teoria aqui, mas Sim. só para que vocês possam ter ideia, ela pela experiência assim que a gente tem de mercado, se vocês pesquisarem, vocês vão ver que ela é um conceito super importante e geralmente esquecido durante o design de uma solução. E isso, ele não tende a aparecer esses problemas no começo. Geralmente, para quem está lidando com legado, para quem está lidando com sistemas aí muito grandes, com concorrentes e tudo mais, isso vem aparecer depois. O problema é quando ele aparece lá na frente e aí é difícil de já cuidar. foi. Isso é uma coisa legal, né? Isso também volta um pouco no episódio, né? A gente falou sobre a qualidade do Nubank de já pensar grande desde o começo, Exato. porque às vezes a gente começa ali, vou subir um container, vou subir um MVP ali e depois eu penso nisso. Só que depois você já gerou tanto acoplamento da base que pra você desmembrar isso vai ser uma dor. Exatamente, né? Então vamos lá, para a primeira solução, eu acho que é a solução mais simples, que talvez seria a que você pensaria já desde o começo aqui, né? A gente colocaria uma fila no meio. Então, ó, a primeira solução para a gente começar a desdobrar aqui e a gente vai trazer seria trazer a fila. Eu vim aqui, cliquei no barra aqui, e dentro deles a gente tem uma série de coisas. Uma delas que eu quero é da AWS, porque eu quero usar os desenhos da AWS aqui pra gente, tá? Então vou pegar aqui o da AWS só para facilitar. Isso é uma das coisas que eu acho legal aqui, né, da gente trazer todas as coisas, ó, vou trazer aqui, ele vai trazer os recursos da AWS aqui, elas vão estar disponíveis pra gente, e aí eu vou digitar aqui SQS, deixa eu dar um find, ó, ele já traz pra mim o desenho da fila do SQS, ou seja, facilita uma mãozona aqui o Draw.io, né? Então olha aqui, vou jogar o SQS aqui, e agora a primeira solução que a gente vai fazer é pura e simplesmente, ao invés da gente fazer uma requisição HTTP do A pro B, a gente cria uma fila que ambos se comunicam. Então, Exato. isso seria aqui o basicão, né? Então, aqui a gente poderia dizer que, com propriedade, que se eu tô falando que o B depende do A, então que o A tá produzindo mensagens e tá colocando num tópico, e o B tá consumindo isso. Então já há uma Exatamente. relação forte entre producer e consumer. O legal aqui, que seria o começo da solução, né? Então, isso aqui resolveria todos os casos que a gente falou aqui? Não. Por isso mesmo que a gente está começando com a solução que provavelmente a grande maioria faria. Que é a mais simples. Mais simples. Exatamente. E que vem e tem um resultado muito bom porque você ganha escalabilidade. Exatamente. Qual que são as vantagens aqui? Usando esse desenho de solução, a gente já tirou a requisição HTTP, ou seja, alguém produz na fila, alguém consome e a gente já joga a comunicação async. Então a gente resolveu uma parte, mas a gente não resolveu tudo. Por quê? Porque a gente ainda não está garantindo essas 3 camadas aqui. Então vamos agora, beleza, resolvemos os 2 problemas entre A e B. E agora, Rafa, o que a gente faz na sequência? E aí, Neto, o que a gente faz na sequência? Então se a gente está falando que hoje, pensando em questão tipo de gargalos e tudo mais tal, então hoje eu posso, com isso, escalar o ambiente A da maneira que eu quiser, sem prejudicar o B, porque quando você tem uma dependência de HTTP, se você, por algum motivo, escala mais o sistema A, você está colocando um gargalo no B, então aqui não é um problema, porque o máximo que pode acontecer é você ter na mensageria muito mais mensagens sendo produzidas e menos consumida, e o inverso é verdade. Porque se você estiver percebendo assim, opa, peraí, eu tenho um log aqui, eu tô vendo aqui no meu monitoramento e observabilidade que eu tô tendo
pouco mensagem sendo consumida. O que eu vou fazer? Eu vou escalar o B. Exato. Nesse caso aqui, a gente já eliminou o problema. O próximo problema é, peraí, o B, que ele é muito crítico para o nosso sistema, ele além de estar consumindo as informações ali do tópico, ele também tem um processamento interno de banco de dados. Exato. Então isso é um gargalo. Como é que a gente faz para garantir que eventualmente a gente não tenha, por exemplo, um lock no banco de dados, Exato. isso possa me comprometer porque eu tenho uma comunicação. Uma das possíveis soluções, tem várias, Sim. mas uma das possíveis soluções é o conceito CQRS. Basicamente, o que a gente precisa fazer? Como é que a gente consegue fazer a associação entre o sistema B e o banco de dados B, fazer ele deixar de ser unilateral, digamos assim, Sim. e começar a trabalhar com esse conceito? Simplesmente criando 2 conceitos muito básicos da comunicação do sistema B para o banco de dados B. O primeiro seria, vamos garantir a escrita. Exato. Beleza? Então, como é que a gente garante a escrita? O sistema B, ele vai literalmente falar com uma fila, e essa fila, ela vai falar com o banco de dados. Isso aí. Por que a gente está fazendo isso? A gente está garantindo que, faz de conta que eu sou o sistema B e o Rafa é o banco de dados. Uhum. Se eu estou falando diretamente com ele, como está na tela, existem interrupções nessa comunicação. Às vezes eu não estou disponível, então vamos supor, às vezes o banco ou o sistema não está disponível naquele momento. Exatamente, ele vai falar, peraí, espera um pouco, mas eu não posso esperar, onde que eu vou guardar todas as requisições? Uhum. Então eu tenho um problema. Nesse caso aqui, o que o Rafa, como é aqui o exemplo do banco de dados, ele vai fazer? Existe uma fila, que eu vou falar com essa fila, e essa fila, ela vai disponibilizar as informações conforme a necessidade do Rafa, que é o banco de dados. Então, para isso, a gente cria um módulo de escrita, que é uma fila. Essa fila, ela vai conversar com o banco de dados. Esse banco de dados, ele pode ser um banco de dados SQL, tá? Então, tipo, a gente vai deixar mais o modelo mais tradicional possível. Por quê? Porque alguém quer que o banco de dados seja SQL. Exatamente. Para tirar dados ali, tirar estruturar e tudo mais tal. Então, não tem problema nenhum. Então, a gente está abstraindo do nosso desenho essa parte de deixar algo mais estrutural. Mas como é que a gente faz para garantir a leitura? Eu tô formando a escrita aqui. A escrita, ela é totalmente async. Isso aí. Tipo, Rafa, grava pra mim e eu vou embora. Isso aí. O Rafa vai gravar daqui 2 minutos. Não tem problema. Aí, o que a gente faz? Você vai desenhar aí? A gente faz um modelo de escrita. Esse modelo de escrita, você vai apagar qual? Vou pagar lá. Eu vou, vou deixar o mais limpo aqui, só para facilitar aqui o nosso A gente vai dar um zoom no B, tá, gente? É. Então, basicamente, o B, ele vai conversar com uma fila, né, com um módulo ali então, que como vai... a gente falou, a gente vai criar o módulo de escrita Exatamente, agora. esse módulo de escrita. Esse módulo de escrita, ele vai conversar, pode aqui conversar com cache, tá? Então aqui para abstrair mesmo, para não ficar complexo, a gente pode usar um Redis da vida, um main cache, qualquer um do tipo. O que for mais interessante para o teu momento ali, ou para o que você... enfim, a gente não vai entrar em detalhes do conceito de cache, mas pode ser mais para objetos mais complexos ou menos complexos, mas aqui vamos partir do princípio que é um NoSQL. Então, ele fala com essa fila fala com o banco de dados SQL, porém, ela também atualiza o cache. Exatamente. Então, com isso, eu consigo garantir 2 coisas. Eu consigo garantir que eu escrevi no momento que deu para escrever e garantir que o meu cache está atualizado. E aí, o sistema B, ele não só grava, ele também precisa ler. E eu preciso garantir que o ler é muito rápido, porque a leitura, ela não é async. Exatamente. A leitura tem que ser síncrona. Então, o que eu vou fazer? O módulo de leitura de escrita, ele não vai bater no banco de dados SQL. Exatamente. Ele vai sempre bater no cache. Então, eu vou sempre garantir que o cache está atualizado, porque esse módulo de escrita, obviamente, ele está aqui, todo mundo deve estar pensando, mas é só insert? Não, é qualquer alteração no banco de dados. Exatamente. Ele vai estar sempre alterando o cache e, consequentemente, o quente. E aí eu vou sempre garantir que o cache tá aqui. Então, se eu estiver pensando em qualquer tipo de cache e eu quiser trabalhar com um protocolo, por exemplo, de expurgo, não tem um problema aqui. Exato. Porque eu vou estar sempre garantindo que a leitura está funcionando. Se na leitura, no modo de leitura, ele bater no cache e por qualquer motivo de eu ter um TTL e o TTL tiver, por exemplo, já apagado o cache, não há um problema, porque esse evento vai fazer o quê? Ele vai sempre procurar no cache. Exato. Se ele não conseguir no cache, ele vai no SQL, carrega a informação e atualiza o cache novamente.
Então, olha que legal. A gente fez, né? Primeiro, a gente já isolou o banco de escrita, né? Ele fica ali totalmente, né, divisível e com o consumo de memória pura e simplesmente para escrita. E aí a gente cria um evento, né? A partir do momento que a gente também vai salvar no banco, a gente dispara um evento de escrita para leitura. Esse daqui eu vou duplicar o dado, então a gente vai ter uma segunda instância. Essa segunda instância vai ser a DB de leitura. Isso. E essa não precisa efetivamente ser SQL, né? Não Aí precisa. qual que é a vantagem? Lembra que dentro do que o Neto falou, a gente tem aqui alta disponibilidade, performance, etc e tal. Então, uma grande sacada de dados é que você já sabe mais ou menos como aquele dado vai ser consumido, você já monta uma estrutura para que essa estrutura seja o mais próximo do que vai ser consultado, né? E você pode ter múltiplas collections com relação a isso, para que a pesquisa seja o mais ágil possível, porque eu quero que o sistema B responda o mais rápido possível, tá? Exatamente, é isso aí. A gente está preservando a leitura, Uhum. tá? Então a gente está literalmente tirando o gargalo do banco de dados, porque o banco de dados vai estar falando assim, calma, eu SQL, que tem o dado permanente, eu estou responsável só por receber o input e não vai ter gente fazendo select aqui, não vou ter concorrência. Exatamente. Tá. Então aqui a gente já fez, então a partir do evento a gente manda para o banco de leitura e aí agora, como a gente falou, assim como a gente tem um módulo de escrita, peraí que o meu módulo tá errado. Meu módulo de escrita, eu vou pegar agora e a gente vai ter um módulo de leitura, que é realmente aquilo que vai ler, né, dessas collections para devolver para o sistema B. Então, Exatamente, a disponibilidade está aí. O segredo de todo o modelo de CQRS está exatamente nessa última caixinha que o Rafa fez, que é garantir que o sistema B vai bater nesse módulo de leitura, e esse módulo de leitura, ele basicamente é uma leitura de cache. Uhum. E leitura de cache, para quem não conhece e tal, ela tende a ser muito rápida. Exatamente. Tá em memória. Exato. Né? E aí a gente deixa o sistema, primeiro, resiliente de input e output, segundo, com estruturas de salvamento e de leitura completamente, né, desacopladas e com velocidade de leitura, porque a gente não depende de um join da vida lá para fazer a busca. Então, se vocês estiverem com um caso real na empresa de vocês, no dia a dia de vocês, ou tiver até num processo ali para discutir soluções de arquitetura, isso é uma boa saída para quando vocês falam assim, estou com a minha aplicação parada porque o banco de dados não está respondendo. Vou escalar a aplicação. Vai resolver o meu problema? Não vai resolver. Aqui você consegue, por quê? Porque você está desacoplando o banco de dados e aqui você consegue identificar até onde são os pontos de gargalo. Exatamente. O ponto de gargalo pode ser, por exemplo, está enfileirando muito porque o banco de dados não está escalando. Ótimo, você escala o banco de dados e o módulo de leitura vai ser suprido. O cache está com um problema que ele não está respondendo na velocidade certa. Ótimo, você escala onde está o cache e você garante a leitura. Exatamente. Então você consegue literalmente trabalhar e identificar os gargalos aqui. Mas se a gente olhar aqui, vou te perguntar, né, então, a gente resolveu essa questão, né? Então essa setinha que a gente resolveu bem, né? Então, que pode ser aplicado por A também, tá? Que a gente pode tá ser focando no para B. qualquer um deles, mas Pra a gente qualquer um. falou que o crítico aqui é o B, né? Então, Isso. beleza, a gente resolveu isso aqui. E aí, a gente resolveu a comunicação do A pro B e do B pro C? Do B pro C, não. O C Não, tá né? totalmente fora. Então, e aí a gente corre um risco aqui, né? Então, o que a gente vai Exatamente. fazer agora? Beleza. Primeira coisa, a gente falou da fila do A pro B, depois a gente aplicou o CQRS, mas a gente ainda tem aqui, ó, garantir a idempotência do B aqui e a comunicação com o C. Então, a gente não resolveu ainda a última parte. Exato. Que a gente vai fazer agora. Agora Exato. sim, a gente vai fazer a última parte da solução. Nossa, é complexo, a gente avisou, né? A gente ela- avisou que ia ser complexo, mas é legal. Quando vocês aplicarem isso, vocês vão ver muita diferença. E é legal porque essa solução que a gente tá colocando, óbvio que a gente tá fazendo num ritmo um pouco mais acelerado Sim. e tudo mais, mas aqui o que a gente quer dizer é que vocês podem pegar. Todo mundo, acho que alguém ou já tem esse problema na mão ou já passou, você não precisa desenvolver os 3 aí e tal para poder a solução completa. Qualquer uma dessas que você implementar, com certeza vocês vão ter um resultado muito positivo. Por quê? Porque aqui a gente está literalmente desacoplando e dando a possibilidade da gente escalar independentemente do ambiente que a gente está. Exatamente. Então, por exemplo, aqui a gente vai dar um zoom e a gente vai falar especificamente de uma tecnologia que mais para frente, se vocês quiserem, a gente pode falar. até implementar ela, no caso. Mas aqui usando o Kafka, por exemplo, Uhum. o Kafka já tem a funcionalidade pronta para isso, que é o Kafka ainda potente, Uhum. né? Então, o que ele faz basicamente, tá? A gente tem o sistema B e ele precisa falar com o sistema C. O sistema C, lembrando que ele tá até fora desse ambiente aí, mas para exemplificar pode ficar dentro, não tem Vou problema. pegar a setinha. Acho que Tá. aqui a gente consegue pegar do Aziz aqui o servidorzinho bonitinho para Isso. representar. Só para vocês entenderem, mas também, tá, pessoal, pode ser implementado tranquilamente Aqui dentro fora. do mesmo ambiente, tá? A gente trouxe para cá, vou deixar aqui fora. Isso, Então, mas aí é só para exemplificar, aumentar a complexidade, na verdade, Exato. tá? Mas o que a gente pode fazer? Então, vamos dar um zoom dentro do Kafka, tá? O que o Kafka faz? O B, ele precisa falar com o C, concorda? Uhum. Então, o B, ele vai produzir uma mensagem pro Kafka.
Uhum. Então o B mandou um. Então vamos começar aqui com a primeira setinha, que é aqui. Eu vou produzir algo, Isso. né, daqui pra cá. Aqui a gente vai dar um exemplo de sequenciamento de mensagem para vocês entenderem a dinâmica. Então a gente vai simular uma mensagem com sucesso e uma mensagem com erro e uma mensagem de retry, que é tipo, deu erro, vou tentar novamente. Então olha aqui, a primeira coisa que a gente faz, vamos enviar a mensagem, certo? Sim. Pegamos e enviamos uma mensagem pro Kafka. O Kafka vai administrar isso aqui. O conceito de indepotência, tá? Só para vocês entenderem, vem do conceito matemático que é, se eu executar isso uma vez, 2 vezes, 40 mil vezes, o resultado sempre tem que ser o mesmo. Tem que ser o mesmo. Essa é a garantia. Então aqui vai falhar a comunicação do B para o C com toda a razão, com toda a certeza do mundo. Uhum. Aqui é link que caiu, é o servidor que não está respondendo, é porque engargalou alguma coisa. Ótimo. Se eu mandar o B falar de novo com o C, como é que eu vou garantir que eu não vou bombardear o C 40 mil vezes e vou ter 40 mil novos registros Exatamente. lá? Como é que eu faço isso? Eu faço isso exatamente com isso. Então, o B vai falar com o Kafka. O Kafka, ele vai ter um módulo que vai mandar essa informação para fora. A gente está, obviamente, abstraindo, mas você pode ter um módulo aqui que faz esse tratamento de escutar o tópico do Kafka e mandar isso lá para fora, que a gente está abstraindo camada de rede. Obviamente, a gente tá bem simples. Mas aqui a gente está garantindo que ele foi. Automaticamente, o Kafka vai ter uma possibilidade que ele vai falar o quê? Ele não perde dados. Diferentemente do RabbitMQ, por exemplo, que ele, quando a mensagem foi consumida, ele apaga, Exato. O Kafka não apaga. Exato. Você configura ele para que não seja apagado. E aqui ele mostrou, aqui é um caso de sucesso. O B pro Kafka, o Kafka pro C, send to C, ok. Beleza. Aí aqui o que a gente tem, né? Beleza, a gente fez tudo isso aqui. Isso aqui é o final, né? E aí a gente pode pegar aqui agora e fazer uma setinha, né, do cenário de sucesso mais legal aqui. Peraí, deixa eu só ele deixar... Tô apanhando das setas aqui do draw. Eu também apanho, não tem problema. Eu não sou o único, então tá tudo certo. É. Se eu não sou o único, tá tudo certo. Aqui, ó. Só pra deixar... O meu toque não me permite essa... Então, isso aqui seria a representação do sucesso. Então, aqui, eu vou até colocar como passo 6, porque vai fazer sentido para vocês ali no final. Quando a gente contar todos os passos, vai ficar um pouco mais claro. Vocês vão ver que vai fazer sentido para vocês. Então, mas o fato é, toda vez que o Kafka conseguir falar que deu certo, ele pode produzir uma mensagem para ele mesmo ser consumido, falando que deu certo o resultado. Então, tipo, é normal a gente ter... produzindo mensagens para nós mesmos. Exatamente. Isso é bem comum. Então, aqui, beleza. Mandei pro B... Mandei pro Kafka, o Kafka mandou pro C, e assim que a gente teve o retorno de sucesso, ou seja, não deu problema nenhum, a gente devolve uma mensagem de sucesso. Esse é o cenário bonito. Lindo. E se der falha? Agora vamos pegar aqui, vamos colocar um fail aqui do outro lado. E se por um acaso der falha, né? Eu acho que aqui tem que ser error. Eu acho que é error, né? Exato. Aqui. Então, ó. Aí, assim, por exemplo, a gente foi ingênuo, talvez, de mandar a mensagem do B pro C, só que por algum motivo o C capotou. Não tem problema. Tá? Por quê? O Kafka vai tentar mandar para o C e ele deu erro. E aí ele vai guardar essa informação que ele deu erro e provavelmente vai mandar essa informação para o B falando, ó, eu não consegui. O que o B vai fazer? Isso é muito comum em qualquer outro sistema. Você não deu certo? Não tem problema. Tenta de novo. Exatamente. E aí a gente vai usar o conceito de um retry. Então a gente vai vir aqui e seria o quarto step, que seria a gente tentar um retry. Exatamente. Que é efetivamente o quê? Tentei e deu erro. O legal de você usar fila, né, seja qual fila for, mas o Kafka ele tem essa questão, né, dos tópicos e tudo mais, é que justamente você pode tentar de novo. É aqui onde a gente deixa a mensagem assíncrona e a gente deixa resiliente, porque se o terceiro tá fora, não tem importância, eu vou tentar de novo e eu posso delimitar isso. E olha a sacada aqui da solução, é que, imagina que, enquanto tudo isso que aconteceu que o Rafa desenhou, tá vendo o 3 que deu falha? Imagina que ele ficou tentando ele mesmo fazer a chamada e conseguiu. Só que ele não avisou, não deu tempo de avisar o sistema B. Disso. O B ainda não ficou sabendo. Aí o que aconteceu com o sistema B? Ele vai bombardear de novo o C. O que um sistema sem depotência vai gerar? Ele vai mandar duplicidade. Vai gerar duplicidade. E é aqui o ponto de questão. Pensa num fluxo de pagamento. Olha aqui, né? Estamos falando de meios financeiros. Exato. Imagina aqui, vamos exemplificar. Eu quero fazer um Pix para alguém. E aí eu passo pelo Banco Central. Ótimo exemplo. Aí tentei o Pix aqui, deu erro porque a outra instituição estava fora. É um bom exemplo, um sistema externo. Né? Exatamente. Então, a outra instituição estava fora, deu fail. Só que aí o Kafka vai continuar
fazendo. E uma hora ele vai fazer o Pix e funcionou. O Pix passou para outro banco. Só que a gente não ficou sabendo disso. O que a gente vai fazer? Manda o Pix de novo. E aí o que vai acontecer? Você vai fazer o Pix 2 vezes, 3, 4 vezes. Problemaço, né? Exato. E qual é a parte positiva disso? Porque imagina que as 3, 4 tentativas que o sistema B mandou fazer o retry, realmente ainda o sistema C capotou, ele ainda não está respondendo. Não é um problema, porque as mensagens vão ficar encavaladas aqui, elas vão ficar ainda dependendo, e aí ele sempre vai checar. Olha, antes de eu tentar mandar, essa mensagem, ela é igual ao que já foi mandado anteriormente? Imagina que o sistema B mandou 6 vezes, falhou 5. Não tem problema, porque ele vai consultar 5 vezes e aí ele não vai mandar de novo porque falhou, né? E aí, quando o sistema, a falha, né, deu certo, ou deu certo de primeira e mesmo assim eu fiz um retry, tá vendo que o Rafa criou uma sequência chamada check? Ele valida o status. Ao invés de executar, ele primeiro valida, né? Exato. Então, assim, em vez de eu falar, faz o Pix, eu pergunto, já foi feito o Pix? Exato. Ou tá fazendo? Ou tá fazendo? É. Sim. Ah, então beleza. Não preciso fazer mais nada. Então eu vou ignorar isso e vou falar... E volta o sucesso de novo, falando, opa, o sistema B... Segura a onda que tá ficando bom. E quando eu terminar, porque tudo isso aqui é assíncrono, quando eu terminar, pode ficar tranquilo que eu vou postar essa mensagem num tópico e você escuta esse tópico e fica todo mundo bem. Então, olha que legal, a gente trouxe aqui, né, com isso a gente conseguiu trazer uma solução grandona, né, como eu falei, não era muito simples, mas olha que legal, a gente conseguiu primeiro, né, linkar o A e o B com uma requisição HTTP aqui, né, tirando a requisição HTTP de uma forma síncrona. Depois a gente aplicou o CQRS para que o nosso banco tenha uma gestão melhor de input, output, resiliência e tudo mais. E por último a gente colocou a idempotência, porque o C não está no nosso controle e a gente não pode garantir as coisas aqui. Então vamos colocar uma camada para a gente não depender se o C estiver fora e não ter uma duplicidade. Olha, pensa isso num Pix. Eu acho que o Pix é o melhor exemplo. Imagina você fazendo um Pix duplicado. Não parece legal, né? Exato. Só a título de curiosidade, eu já passei isso na pele, tá? Não com Pix, mas eu passei isso, por exemplo, com adquirência, com processamento de cartão. Por algum motivo, a transação ela tem que ser online, né? Você tá esperando lá a transação ser aprovada. Por qualquer motivo que for, na hora que eu estiver passando lá o meu cartão ali e tal, até eu falar com a adquirência, até eu falar com o banco emissor do cartão tal, tem um monte de conversas que se uma falhar, toda a operação falhou. E como é que a gente faz isso para garantir que a maquininha lá no estabelecimento não manda 4 vezes a mesma coisa? Esse tipo de solução resolve muito qualquer tipo de problema de inconsistência. Inclusive, substitui aquele problema que a gente tem muito de transaction, né? Que ultimamente a gente usava muito transaction lá, ou faz tudo ou não faz nada, né? Dá rollback em tudo. Não, cara, porque você precisa. Você já baixou do estoque, você quer seguir com o pedido, você só tá com problema no cartão. Bom, você vai tentando no cartão e você dá um jeito de resolver até que debite do cartão. E aí você segue com a venda. Isso. E não tem ainda nos requisitos, mas tem uma coisa muito legal, pessoal, que vocês podem pensar é que imagina que estamos num DR, num Disaster Recovery, e o sistema 6 ele caiu, ele capotou e a gente precisa fazer um stop-start ali, ou é uma pod, a gente matou as pods e vamos subir uma de novo. Eu quero garantir que eu não perdi mensagem. Exato. Não tem problema, Imagina você perder um Pix, imagina você perder um recebimento de dinheiro. Exato. Imagina que você tem, sei lá, 4 pods. Você tá matando as pods e tá dando recycle na pod. Não tem problema. Por quê? Assim que o sistema B, uma nova instância do sistema B subir, o que ele vai fazer? Ele tá escutando o Kafka tá de pé e ele vai responder se aquela operação foi com sucesso ou não, ou se ele tem que fazer o retry. Ou seja, você tá conseguindo garantir maior resiliência, independentemente da escalabilidade. Muito legal. Então, olha que legal. A gente fechou a solução aqui, né? Vou deixar na descrição o link para vocês. Acho legal vocês tentarem replicar, tá? Tentem aí, façam no Draw.io de vocês. Se vocês curtirem, já vou pedir, deixa o like, se inscreve aí, manda um joinha aí já pra gente. Deixa nos comentários se ficou alguma dúvida, que eu e o Neto a gente dá um jeitinho de responder para vocês. E se você quiser isso, né? A gente tava até comentando, se você quiser ver isso no código, que a gente faça isso na AWS, dá uns likes aí, compartilha. Se a gente chegar aí, pelo menos a uns 2.000 likes aí, a gente faz esse código, não faz? Vamos implementar sim. A gente implementa isso num vídeo mais longo pra vocês. Beleza, galera? Netão, mais uma vez, obrigado pela participação. Valeu. É uma honra ter você aqui. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo vídeo e valeu! Valeu!